Buenas tardes a todos y todas. Es un gusto saludarlas. Estamos hoy con una actividad de nuestro triple evento y tenemos el honor de recibir nuestro maestro Eliseu Espósito, que ha hecho voy a hablar en portugués, sua graduação, pré-grado em Geografia na Unesp, Universidade Estadual de São Paulo, Presidente Prudente, sua maestria também em Geografia e seu doutorado em Geografia na Unesp, Presidente Prudente, e na USP de São Paulo, com pós-doutorado na Université de Paris, Universidade de Paris 1, Sorbonne Panthéon. O professor Eliseu é geógrafo e professor jubilado, aposentado, mas com uma grande contribuição no ensino, na pesquisa e também, enfim, na formação, tanto na graduação, nos cursos de pré-grado, como também, sobretudo, formando mestres e doutores em Geografia na Universidade Estadual Paulista, campus de Presidente Prudente, onde temos um dos 37 doutorados em Geografia de Brasil, e onde temos um dos principais programas de doutorado em Geografia da América Latina e, na minha opinião, do mundo ocidental. No Brasil, temos apenas 2 doutorados em Geografia com nota máxima na avaliação da CAPES, nota 7. E um desses programas é o programa de doutorado em Geografia da Unesp, campus de Presidente Prudente. Então, Eliseu, é uma honra para nós ouvi-lo, é uma satisfação, e tenho clareza de que serão aí quase 2 horas de trabalho muito ricas, quase 2 horas de trabalho, né? 2 horas muito ricas para todos nós, tá bem? Vamos discutir, então, sobre o tema do método, o tema, a pesquisa, o método, o tema, a investigação sobre a fragmentação socioespacial e urbanização brasileira. Tema de largo conhecimento por parte do professor Eliseu e de toda a sua equipe, da qual ele pode também comentar um pouquinho sobre o GASP, né, o grupo de estudo que ele coordena, e certamente conhece muito melhor do que eu. Então, Eliseu, seja muito bem-vindo para trabalhar conosco nessas 2 horas. Obrigado já, né, de antemão, pelo aceito. Obrigado, Marcos. Obrigado, Horácio, pelo convite que me fizeram para conversar com vocês hoje. Eu estou muito feliz de revê-los, mesmo que seja virtualmente, e agradeço, então, a oportunidade de falar nesse triple evento, né? Nono CIETA, 18º INTE e o segundo Territórios Possíveis, sobre o método e um tema de investigação que é o que o nosso grupo de pesquisa, o GASPER, o grupo, né, de pesquisa Produção do Espaço e Redefinições Regionais, tem estudado recentemente. Tá? Eu poderia falar só sobre o método, é um tema que eu tenho trabalhado muito, tenho um livro escrito chamado Geografia e Filosofia, mas eu quis também trazer, nesta oportunidade, um pouco do que o grupo vem investigando sobre um tema muito presente hoje na urbanização brasileira, que é o tema da fragmentação socioespacial. É um conceito, é um processo que está sendo estudado e que já demonstra alguns resultados muito interessantes. Tá? Eu vou, então, apresentar alguns slides desse PowerPoint, vou acompanhar, né? Mas
primeiramente, vou apresentar o que eu acho que é o método, né? Depois eu falo um pouco da metodologia que nós temos utilizado, decorrência, logicamente, de uma opção metodológica, e, finalmente, né, um pouco sobre o tema da fragmentação socioespacial. Em primeiro lugar, eu quero falar sobre o método científico. Embora a gente tenha, geralmente se associa a palavra método científico a René Descartes, né, a partir do seu livro O Discurso do Método, lendo muitos filósofos e cientistas das áreas de história, geografia e sociologia, principalmente, a proposta é de que nós temos 3 métodos que abrangem todas as possibilidades possíveis de pesquisa. Porque, em primeiro lugar, eu não defendo a ideia de que o método seja disciplinar, ou seja, não há um método geográfico, um método histórico, um método estatístico, um método matemático, etc. O método ele é uma forma de encarar a realidade organizadamente, pensada teoricamente, como falou Jorge Gadamer, para que o conhecimento produzido tenha o estatuto de conhecimento científico. Então, o método não é disciplinar. Em segundo lugar, o método não é indução nem dedução. O método ele pode ser hipotético-dedutivo, analítico-dialético ou fenomenológico hermenêutico. A indução e a dedução são encaminhamentos do pensamento humano. Ou seja, eu penso indutivamente, eu penso dedutivamente. Tá? Então, sob esse alerta, do pensar teoricamente, do se preparar para olhar o método como a intermediação necessária na produção do conhecimento científico, levaram a mostrar que esses 3 métodos abrangem todas as possibilidades de pesquisa possíveis em todas as áreas do conhecimento. Ora, mais para as humanidades, ora mais para as exatas, ora mais para as biológicas, mas sempre abrangendo o conhecimento possível. Claro, os métodos também não estão separados de uma maneira hermética. Há zonas de sobreposição entre um e outro. Há conceitos que se repetem, há técnicas que são utilizadas nessas 3 tendências metodológicas. Mas a forma de utilizar, como, portanto, se utilizam as técnicas, que vai dar a cara, o perfil específico de cada método. Em primeiro lugar, o método hipotético-dedutivo é aquele que é decorrente da proposta de René Descartes. Ele dizia que o espaço é formado por retas, pontos e ângulos. Por isso, por meio dos planos cartesianos, é possível localizar qualquer ponto no espaço dessa maneira. Então, em termos de espaço absoluto, esse método tem uma abrangência possível, porque a linguagem matemática foi praticamente inaugurada por ele como algo importante, como algo fundamental, e é o que ele chamou de linguagem científica. Para falar desse método, Descartes estabeleceu alguns princípios, os princípios do método científico. Em primeiro lugar, ele diz que só é verdadeiro aquilo que eu acredito que assim o seja, certo? Então, é necessário você se desprender de preconcepções para poder absorver a realidade por meio desse método. Em segundo lugar, é preciso dividir a realidade estudada em tantas partes quantas forem possíveis.
E, ao explicar, ao voltar, entre aspas, para a montagem dessa realidade, é importante começar, né, das partes mais simples para as partes mais complexas, tendo o cuidado de não esquecer absolutamente nada, certo? Então, aí a relação entre parte e todo está presente, como nas outras realidades dos outros métodos também. No século XX, a influência do Círculo de Viena, por meio principalmente de Popper e Carnap, exacerbou o papel da linguagem matemática, dizendo que aquilo que não se transformar nessa linguagem não teria o estatuto, né, de científico, né? E Popper propõe o princípio da falseabilidade, quer dizer, se eu, por meio da linguagem matemática, da dedução, né, por meio do conhecimento que eu tenho daquela realidade ou de parte daquela realidade, se eu conseguir falsear, portanto, tornar falso aquele conhecimento, ele não fará mais parte do conhecimento científico, certo? Então, esse princípio também exacerba o papel da linguagem matemática. Tá? Então, essas características do método hipotético dedutivo fazem com que haja sempre a necessidade de uma intermediação das convenções, das medidas, né, principalmente, né, que são convenções de peso, de distância, de tamanho, etc., que transformam a realidade em números, em matrizes, em gráficos, portanto, em somatórias, né, de números e a somatória de dimensões quantitativas, principalmente. Tá? Então, eu tenho uma relação de causa e efeito constante, né, no mesmo nível. Né? A causa gera um efeito, que gera outro efeito, que gera outro efeito, que se torna causa também. Né? É diferente do analítico dialético, como nós vamos ver daqui a pouco. Né? O outro método é o analítico dialético, tá? Que tem algumas leis que já são diferentes daqueles princípios estabelecidos por Descartes. Por exemplo, para, né, a dialética, uma lei fundamental é a transformação da quantidade em qualidade e vice-versa. Quer dizer, aí eu estou trabalhando numa relação de dois pares dialéticos, de duas categorias da realidade importantes, ou seja, a quantidade e a qualidade. Tá? Nas ciências exatas, é muito fácil encontrar exemplos que mostram isso. Nas ciências humanas, né, é um pouco mais difícil, mas eu sempre cito, né, a Revolução Francesa, né, quando a grande quantidade de despossuídos conseguiu fazer com que houvesse uma, né, mudança completa de regime, caindo o antigo regime e se instaurando, né, anos de tensão, de terror, depois a República, depois o Império Napoleônico e depois, novamente, a República na França. Tá? Outra lei importante é a interpenetração dos contrários, quer dizer, não há nada isolado na realidade, a não ser uma complementaridade entre as coisas. E o movimento é dado pela lei da negação, ou seja, eu parto da tese, tenho a antítese e depois a síntese. A negação da negação seria a síntese. Só que a síntese também toma o lugar de uma afirmação e de uma nova tese. Então, esse movimento da negação faz com que nós possamos ter a ideia do desenvolvimento em espiral. Né? O tempo não é considerado, né, algo que hoje, por exemplo, é a somatória dos tempos anteriores e contém elementos, condições para o devir, para os momentos futuros. Tá? Então, aí eu posso já começar a distinguir, né, as leis da dialética do próprio movimento, da sociedade, né, se desenvolvimento em forma de espiral, diferentemente da relação de causa e efeito do método hipotético dedutivo. E a terceira
né, a possibilidade metodológica é do que, né, eu chamei de fenomenológico hermenêutico, que surge no final do século XIX, né, na figura de Edmund Husserl, na Alemanha, que naquele momento, né, estava vivendo o longo século XX, que vai para o século XIX, né, ou o século das revoluções, né, e ele quer reagir contra o uso ideológico e quantitativo da ciência, né, e ele tem uma preocupação em falar da qualidade muito mais do que da quantidade. Para isso, ele diz que tem que haver, por parte do cientista, uma intencionalidade naquilo que ele chamou de redução fenomenológica. É a apreensão no nível do pensamento da realidade estudada. Aí ele faz uma opção pela investigação qualitativa. Isso não significa que a história não esteja presente nesse método, que a geografia, a localização não esteja presentes. Tá? Então, nos 3 métodos, eu posso ter a aplicação de técnicas quantitativas e qualitativas também. Por exemplo, né, no hipotético, no analítico dialético, né, eu posso chamar simplesmente de dialética, Karl Marx, para trabalhar a renda da terra, usou a regra de 3, portanto, uma linguagem matemática, certo? Em compensação, no hipotético dedutivo, eu posso utilizar também a pesquisa qualitativa no sentido de que eu posso utilizar entrevistas, posso utilizar enquetes, questionários, o mesmo acontecendo com o fenomenológico hermenêutico, que, né, tem como principal, né, digamos assim, como principal representante da intencionalidade a vivência da realidade estudada, quer dizer, a pesquisa, a ação, a participação ativa, né, do sujeito em relação ao objeto é muito importante para esse método, né? Porque eu estou falando sempre na relação sujeito-objeto. Tá? E aí, por meio de uma opção metodológica, né, o nosso grupo de pesquisa está estudando a fragmentação brasileira e a fragmentação, socioespacial e a urbanização brasileira. Como é que eu utilizo o método com os elementos necessários para essa pesquisa? É possível ver aí na tela que há uma articulação entre planos analíticos, dimensões empíricas, o método e a metodologia, lógico, e as formações socioespaciais e algumas cidades que nós estudamos, certo? Dentro dos planos analíticos, eu tenho os objetivos específicos e aqueles articulados ao objetivo geral. Nas dimensões empíricas, eu tenho os recortes, né, específicos para o desenvolvimento dessa metodologia. No método e na metodologia, eu tenho os procedimentos e a conduta até dos pesquisadores, né? Porque, como é uma pesquisa científica, os pesquisadores têm que ter uma linguagem comum, têm que trabalhar dentro de uma tendência específica. E do ponto de vista da realidade, né, das formações socioespaciais, eu tenho, né, a possibilidade de trabalhar o encontro, né, com a realidade e a reflexão a partir dela. Então, eu tenho esse movimento, né, circular, que pode ser também no sentido ao contrário, mas também pode ser no sentido espiral, porque a partir do momento em que eu trabalho planos analíticos e dimensões empíricas, eu estou juntando conhecimentos que me permitem depois alavancar, depois impulsionar o pensamento para a compreensão da temática proposta. Nesse caso, né, agora, como foi montada a estrutura da proposta metodológica? Em
Em primeiro lugar, a interpretação já se baseia em planos analíticos. Esses planos analíticos são 4 que procuram abranger muitas possibilidades. É muito difícil falar de todas as possibilidades, mas abranger muitas possibilidades para o estudo de cidades intermédias, cidades intermediárias no Brasil, da metrópole de São Paulo, por meio dessa metodologia que foi sendo construída. Então, os planos analíticos são centro, centralidade, policentralidade e mobilidade, certo? Aí eu estou trabalhando com a reestruturação da cidade e a reestruturação urbana. Um segundo plano analítico são as práticas espaciais e o cotidiano das pessoas. Aí eu tenho uma possibilidade de qualificar, por meio do contato direto, e depois eu vou falar um pouco mais de outras técnicas de investigação, né, que abrangem também os espaços públicos, né, e que também têm uma relação com as práticas espaciais e o cotidiano. E, finalmente, a fragmentação socioespacial é vista também pela ótica da produção e consumo da habitação. Tá? Então, eu tenho esses 4 planos analíticos, com a equipe dividida, né, em 4 conjuntos, que trabalham do ponto de vista qualitativo e do ponto de vista quantitativo, por meio de diferentes técnicas, as informações que são objeto de análise, né, e explicação da realidade. Como eu falei, o recorte são as cidades médias no Brasil, mas também a cidade de São Paulo, né, por meio de 2 áreas na periferia da metrópole, são chamadas para, dando voz, né, aos de baixo, dando voz, né, àqueles, né, que o Milton Santos chamou dos excluídos, né, que poderão fazer a movimentação futura, né, é a partir deles que nós procuramos entender, não a partir de uma metodologia estabelecida que vai ler a realidade, mas a partir do que se apresenta por meio das técnicas, nós temos a informação necessária para a análise e para a interpretação e para a crítica da realidade, né? E temos também, associado aos 4 planos analíticos, nós temos 5 dimensões empíricas: o habitar, o trabalhar, o consumir, o lazer e o mover-se. Tá? Então, essas 5 dimensões empíricas procuram também abranger o cotidiano das pessoas, as suas formas de viver, para interpretar cada uma dessas dimensões. Repito, associadas aos planos analíticos. Como eu poderia mostrar essas dimensões? As 5 dimensões, além de serem interdependentes, elas apresentam superposições. Eu não posso entender uma dimensão empírica isolada em relação à outra. Por exemplo, a casa, a habitação pode, ao mesmo tempo, representar o espaço de habitar, o espaço do trabalho e o espaço do lazer, ou do ócio. Os espaços de consumo, por exemplo, condicionam também o trabalho e o lazer. Ou seja, as pessoas moram, mas trabalham, elas habitam, né, e se deslocam, e isso faz com que a superposição dessas dimensões empíricas permitam uma abordagem do ponto de vista amplo, do ponto de vista da sobreposição entre essas dimensões. Porque não se compreende a vida urbana apenas de uma maneira esquemática, como se estivesse dividida em campos separados, estanques, mas há uma sobreposição, uma repetição
também, né, de decisões, de atitudes, de movimentos que contemplam essas 5 dimensões empíricas. Então, se nós partimos das 5 dimensões complementares como portas de entrada para a compreensão do processo estudado, nós teremos a possibilidade de ter as informações necessárias, obedecendo uma proposta de método para entender as cidades estudadas. E são, no caso brasileiro, eu vou repetir, a metrópole de São Paulo, falei, mas na região norte, Marabá, na Amazônia, no nordeste, Mossoró, uma cidade do estado do Rio Grande do Norte, no centro-oeste, Dourados, no Mato Grosso do Sul, no sul do Brasil, Chapecó, uma cidade de Santa Catarina, e no sudeste, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, do estado de São Paulo, e Ituiutaba, no estado de Minas Gerais. Ora, mas nós temos também associado ao que eu chamei aqui de dimensões empíricas e de planos analíticos, eu tenho também as frentes metodológicas. Nós chamamos de frentes metodológicas aquelas técnicas que possibilitam a observação, que possibilitam a obtenção de dados, que permitem, inclusive, o mapeamento das informações. Em primeiro lugar, uma das frentes metodológicas nós chamamos de grupos de diálogo. É uma estratégia de investigação que procura estudar os sujeitos sociais, né, e que se aproxima da ideia de uma técnica muito cara, né, na etnografia, que é o grupo focal. Então, o grupo de diálogo, né, ele é utilizado para produzir dados de natureza qualitativa, na forma de discurso, que permite captar, de forma mais ou menos ampla, opiniões que circulam no meio social, onde os participantes dos grupos fazem parte. Ou seja, né, são grupos pequenos, de livre diálogo, que vão trazendo as questões do seu cotidiano e vão levantando dúvidas para que o investigador possa ter, né, a informação necessária para trabalhar, né, o cotidiano das pessoas. A estratégia do grupo, né, deve ser adaptada a diferentes circunstâncias de investigação encontradas em cada uma das cidades estudadas. Por isso, ele é chamado de grupo de diálogo, para que se tenha maior margem de manobra em sua execução, sem ter que seguir os rigores metodológicos propostos na metodologia do grupo focal. Então, o grupo de diálogo é uma forma de estabelecer uma observação e uma participação do pesquisador num grupo de pessoas pequenas que vão levantar, né, as questões do seu dia a dia para que o pesquisador tenha, né, a informação qualitativa necessária para sua interpretação. Uma outra frente metodológica é o que nós chamamos de entrevista. Isso é muito conhecido de todos, né? Na geografia é uma técnica muito utilizada, né? Mas elas são realizadas para privilegiar as falas, a voz dos citadinos, ou seja, né, suas testemunhas sobre a experiência vivida espacialmente, as razões que apresentam para justificar suas opiniões, a maneira como avaliam tais experiências e os discursos que elaboram sobre suas próprias práticas cotidianas. As entrevistas, portanto, complementam os grupos de diálogo e vice-versa, né? Mas elas são realizadas, preferencialmente, depois das sessões dos grupos de diálogo. Os discursos livres dos sujeitos revelam o que é, para eles, mais relevante em termos de mudanças ocorridas nas formas de uso e apropriação do espaço urbano. O esquema que orienta a condução desse procedimento metodológico é estruturar, portanto, pela articulação
entre os planos analíticos e os dados e experiências evocados pelo par dos grupos. E as entrevistas, né, são gravadas, são transcritas e são interpretadas pelos pesquisadores, complementando, portanto, né, os grupos de diálogo. Uma outra frente metodológica é a netnografia e a análise das redes sociais. O estudo das diferentes dinâmicas sociais que ocorrem na internet é conhecido como netnografia. Tá? A netnografia tem forte relação com os estudos etnográficos, porque consiste em submersão do investigador de um grupo, segmento ou movimento social, onde as relações também são estabelecidas virtualmente para que seja realizada a observação e investigação de práticas sociais de comunicação, certo? Então, a análise das redes sociais permite identificar as principais características de grupos ou indivíduos de acordo com os temas investigados e os contextos envolvidos nessa frente metodológica. Para isso, o grupo conseguiu elaborar até um app, que faz com que as pessoas, por meio dos seus smartphones, possam fornecer as informações de percurso, que é uma outra frente metodológica, que eu vou falar depois, que permite o registro do deslocamento, portanto, da mobilidade das pessoas na cidade. Uma outra, que, logicamente, é essa frente da qual eu vou falar agora. Então, novos dispositivos de comunicação e informação, celulares ou portáteis, tablets, aplicativos que incorporam o GPS, o Global Positioning System, e a cartografia digital permitem recolher a informação espaço-temporal dos indivíduos de forma remota. Não tem que estar na presença, você não tem que, da mesma forma que faz os grupos de diálogo e as entrevistas, você pode captar essas informações de maneira remota, por meio da internet, portanto. Então, é o usuário que deve fornecer as informações. Portanto, os dados registrados apresentam intervalos de tempo menores aos diários, aqueles que acontecem durante o dia, que ajudam a evitar possíveis esquecimentos dos entrevistados. Quer dizer, ele não precisa registrar numa carteira de campo todo o seu cotidiano, porque isso já estará registrado no seu smartphone. Porque o Google tem um serviço para recolher a informação de uso do tempo e do espaço dos smartphones, chamado cronologia ou história. A atividade registrada depois é cartografada e oferecida gratuitamente para o usuário. Então, desde o uso dessa ferramenta, que é o Google, até a produção de um software que se chamou Way, no caso do nosso grupo, para capturar essas informações de mobilidade das pessoas no seu dia a dia. Uma outra frente metodológica é a cartografia, tanto em termos de cartografia básica, que é aquela dos espaços, das construções, aquela que mostra as rupturas físicas das cidades, por exemplo, que permite mapear o comércio e consumo, os espaços públicos, os conjuntos habitacionais, as rupturas da ocupação do solo, os espaços do lazer. É aquele mapeamento absoluto, onde cada uma das partes estudadas está localizado na cidade. Isso se associa à cartografia temática, que seria o mapeamento entre os tipos de análises, dados e indicadores. Seria, então, a análise espacial, as mediações gráficas e o tratamento dos dados.
Isso faz com que a gente tenha um mapeamento qualitativo e quantitativo da informação geográfica. No final da minha fala, eu vou mostrar para vocês alguns mapas produzidos, não são todos, mas alguns exemplos, né, que vão dando a qualificação e a quantificação necessária para que a gente tenha, né, elementos suficientes para entender aquelas 5 dimensões empíricas das quais eu falei anteriormente. Finalmente, a última frente metodológica é aquilo que nós chamamos de bancos de dados, bancos de hechos, né? De natureza diferenciada, né? Eu peço desculpas, mas agora os slides estão em português, eu não consegui traduzir todas, né, em tempo hábil, tá? Mas eu acredito que todos poderão acompanhar sem prejuízo da compreensão, né? Ou de natureza diferenciada, mas essencialmente complementares, quando o objetivo é compreender processos sociais complexos, como aqueles sobre os quais se debruça esta proposta de investigação, quer dizer, o Fragurbe. Os métodos quantitativos e qualitativos são acionados como parte das estratégias de pesquisa. Então, no que se refere aos bancos de dados, sua apropriação e análise são conduzidas a partir de um conjunto de informações geradas pela abordagem quantitativa, fundamentalmente. Então, no caso brasileiro, eu não sei nos outros países como é que nós teríamos esse tipo de informação, nós temos os censos demográficos produzidos, né, a cada 10 anos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E, lamentavelmente, por causa da pandemia, mas muito mais também por causa de uma decisão do atual governo, foi atrasada, só será realizado, quiçá, ojalá, em 2022, portanto, com 2 anos de atraso. Nós temos também o Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos, que é um conjunto de informações obtidos também pelo IBGE, que permite a localização exata, cartesianamente possível, do comércio, da indústria e dos serviços na cidade. Essa informação está disponível, tá? Mas também hoje ela pode ser complementada por informações do Ministério da Economia, que tem, né, a localização específica do cadastro de cada empresa que se inscreve, né, no que nós chamamos aqui de cadastro da pessoa jurídica, CNPJ. Essa informação também está disponível e complementa, além de atualizar as informações, né, do CNEF. A relação anual das informações sociais dão a dimensão do emprego e do desemprego das pessoas. Esse dado ele é atualizado anualmente, né? Nós temos também, do IBGE, um estudo chamado REGIT, que é, né, a sigla de Região de Influência das Cidades. São dados quantitativos que permitem uma visão do país todo por meio da hierarquia urbana e, portanto, me dá a dimensão da rede urbana e a posição, né, de cada cidade média, de cada metrópole, de cada cidade pequena, em relação à sua, entre aspas, área de influência. Tá? Veja que é muito importante para se entender, vamos dizer assim, a hierarquia entre as cidades. Mesmo que nós tenhamos hoje relações heterárquicas, ou seja, relações que saltam a hierarquia urbana. Nós temos também bancos de dados sobre crédito, endividamento e inadimplência do Banco Central do Brasil e banco de dados sobre negócios imobiliários, sobre o
preço da terra e da habitação obtidos por meio das informações em jornais em tempo recorde, em tempo real, porque é o que acontece no cotidiano. Ora, mas tudo isso é feito para mostrar que há um processo de estudo. Nós podemos falar em conceito, mas esse conceito está em formação. E o que nós chamamos de processo é a fragmentação socioespacial. Tá? Então, aqui eu posso distinguir conceitos, noções e ferramentas metodológicas, porque eu tenho, neste caso aqui, uma filiação teórica do termo, eu coloquei no plural, mas do termo fragmentação socioespacial a uma tendência ideológica específica para se entender a urbanização brasileira por meio do estudo das cidades médias e da metrópole. Então, o termo que nasce como conceito se reconstrói na medida em que o movimento da sociedade assim o indica, mostra a sua riqueza do ponto de vista do movimento que ele tem em termos de enriquecimento por causa das informações dadas, no nosso caso aqui, pelas dimensões empíricas, pelos planos analíticos e pelas frentes metodológicas. Então, o termo nasce no discurso comum, depois ganha o seu conteúdo conceitual dentro de uma que a gente chama de polifonia e polissemia deste termo. Tá? Vários termos, mas, no caso, a fragmentação socioespacial. Como é que a gente poderia entendê-la? Ela é um processo. Portanto, eu vou falar de segregação e depois de fragmentação. Então, as formas de estruturação espacial que se constituem no último quartel do século XX se estabelecem cada vez mais fortemente nas primeiras décadas do século XXI são mais complexas, resultam de lógicas de produção do espaço urbano que têm especificidades em relação às anteriores, do tipo centro-periferia, e que geram a existência de morfologias urbanas que revelam a sobreposição das cidades mono e multicêntricas pelas estruturas multipolicêntricas. Então, eu tenho uma tendência a substituir a lógica centro-periferia das cidades do século XX, das cidades fordistas, para uma lógica da fragmentação socioespacial das cidades da produção do neoliberalismo, a cidade da produção do meio técnico, científico e informacional e também por meio da produção flexível. Então, as dinâmicas que levam à radical separação social no uso residencial do espaço, configurando o processo de segregação socioespacial, continuam a ocorrer, mas agora se combinam com outras que denotam ações e valores que levam à autossegregação socioespacial e a justificam, numa combinação entre esses dois movimentos, impossível de, em várias situações, distinguir onde termina um e onde começa o outro. Ou seja, onde a segregação, que é mais complexa do que a diferenciação, eu tenho a diferenciação como ponto de partida, a segregação, do ponto de vista da moradia, é uma demonstração de que há um seccionamento na cidade, ou opção pela autossegregação socioespacial na cidade multipolicêntrica, vai mostrando como as formas de estruturação espacial vão modificando as cidades, fazendo com que apareçam, muitas vezes, cidades dentro de cidades, partes das cidades diferentes umas das outras. Então, se a segregação podia ser vista, de modo principal, como processo de separação nos espaços de moradia de determinados segmentos sociais, grupos étnicos, religiosos, econômicos, etc., a autossegregação vai além de dinâmicas radicais de segmentação socioespacial no plano residencial.
Então, a autossegregação é atinente aos de cima, os de arriba, e, no caso brasileiro, orientada muito mais por formas de segmentação socioeconômica, apoiado na capacidade de compra, como propriedade ou como apropriação, efetiva ou simbólica, definitiva ou transitória, dos melhores espaços urbanos, o que inclui não apenas os de uso residencial, mas também, cada vez mais, os espaços de consumo. Então, estou colocando aqui algo novo, que além da segregação e da autossegregação vista do ponto de vista residencial, eu estou entrando agora numa outra esfera, que são os espaços de consumo, que vão mudar a forma das pessoas se moverem na cidade, a forma das pessoas viverem. Então, essa segmentação não se aprofunda apenas nos espaços residenciais, mas inclui progressivamente outros espaços da vida social, especialmente os relativos ao consumo de bens e serviços, com destaque para o lazer, o ócio. Tem associação direta com a redefinição da centralidade da cidade, tanto na escala da cidade, como no plano interurbano, portanto, na rede urbana. Porque as possibilidades de mobilidade espacial e de comunicação são bastante diferentes, e eu estou falando do caso brasileiro, segundo as condições socioeconômicas de diferentes segmentos sociais. Shopping centers ou malls, hipermercados, centros de eventos, negócios, grandes hotéis e outros espaços de oferta de bens e serviços de maior preço do mercado têm estratégias de localização espacial que se orientam por essas possibilidades e reformam as distâncias sociais. Então, gera uma cidade em que diminui os espaços de convívio entre todos e na qual a esfera da vida pública se realiza, em grande parte, em espaços que não são públicos, embora sejam de uso coletivo. Então, aqui dá para ver, por essa descrição, a complexidade cada vez maior da cidade e da separação, não só do ponto de vista residencial, mas agora do ponto de vista residencial e do ponto de vista do consumo e do uso do espaço público. Ora, como eu falaria algumas reflexões para começar a terminar a minha apresentação hoje, como é que eu faria algumas reflexões sobre a fragmentação socioespacial. Eu tenho condições de afirmar que as múltiplas combinações de tempo e de espaço nas cidades estudadas são uma realidade presente, fazem parte da realidade contemporânea. Porque eu tenho também a combinação entre permanências e transformações. Eu tenho a cidade que permanece, a cidade que envelhece, mas eu tenho também as transformações que vão mudando a forma, vão mudando a dinâmica da cidade. Por isso que eu falei anteriormente que eu tenho praticamente, visualmente, a possibilidade de verificar que existem diferentes cidades dentro de uma mesma cidade. E as condições materiais e imateriais, objetivas e subjetivas, segundo as quais se constrói e se constitui no presente, o que é centro e o que é periferia, é diferente daquela lógica centro-periferia, como eu falei, fortista. E hoje eu tenho novos centros, novas centralidades, que são a qualificação dos novos centros, tanto na metrópole quanto nas cidades médias, onde, até 20, 30 anos atrás, a monocentralidade era uma constante. Era identificável facilmente nas cidades médias. Então, os esforços para chegar a generalizações, sem ser genéricos, simplificadores, para compreender as particularidades das cidades médias, suas diferenças em relação à metrópole e a singularidade de cada uma delas, é uma tentativa que nós temos feito, lembrando que a
a metodologia está sendo seguida baseada no método analítico, né, dialético, né? Para demonstrar produtos cartográficos, né, desse trabalho que mostram algumas informações importantes, eu trago aqui 2 mapas, por exemplo, que mostram na cidade de Ribeirão Preto e na cidade de Presidente Prudente o seccionamento brutal do ponto de vista da renda familiar. Em cor-de-rosa, na área norte da cidade, estão as populações que ganham, no caso brasileiro, até 2 salários mínimos, o que equivaleria hoje a R$ 2.200, seria mais ou menos $350. No sul da cidade, em azul, estão, né, as pessoas cujo rendimento familiar está acima de 20 salários mínimos, e onde estão, nesses perímetros de fácil identificação aqui, os condomínios residenciais fechados, né? As gated communities, como falam os ingleses. E na área norte da cidade, no leste e no oeste, estão, né, aqueles conjuntos habitacionais resultantes de um programa, né, de incentivo do governo muito grande no Brasil, que foi o programa Minha Casa Minha Vida, instaurado no governo Lula, e que hoje, né, o governo atual mudou para o nome de Casa Verde Amarela. O mesmo acontece numa cidade como Presidente Prudente, né? Quer dizer, as áreas em azul estão muito mais próximas e as áreas em cor-de-rosa, onde estão as populações mais pobres, estão também segmentadas no espaço urbano. E em contorno preto, os conjuntos residenciais fechados, de alta renda, e em vermelho, os conjuntos habitacionais populares do programa Minha Casa Minha Vida. O mesmo ocorre em Marabá, na Amazônia, e em Mossoró, no Nordeste. Quer dizer, as áreas azuis, onde estão as populações que têm maior poder aquisitivo, e em rosa, as populações que têm menor poder aquisitivo. Né? Isso permite também, né, mostrar que eu tenho uma densidade central, como a cidade de Ituiutaba, Minas Gerais, onde a estrutura ainda é monocêntrica, como, né, no período fordista, é uma cidade de 100 mil habitantes que ainda não tem a complexidade de outras cidades, mesmo que ela tenha o papel de intermediação no Triângulo Mineiro. Então, esse mapa Kernel permite ver a densidade, né, e a centralidade do comércio e do consumo na cidade de Ituiutaba. Esse mapa seguinte é o mapa das linhas de ônibus e dos pontos de ônibus na cidade de Maringá. Outro elemento que permite também a gente entender, né, associando ao mapa de queda, associando as áreas de altas e baixas rendas, eu posso ver, né, eu posso interpretar a estruturação da cidade e como as pessoas se movem, né, qual é a capacidade de mobilidade das pessoas. Então, esses são alguns exemplos apenas, né, de uma centena de mapas que nós temos, além, né, de um banco de dados, né, com entrevistas, né, com trabalhos de campo de observação, de anotação, fotografias e gráficos, etc., né, que vão permitir aos pesquisadores, né, uma possível explicação de como a fragmentação socioespacial acontece no Brasil e permite também, por meio desse processo, né, que também pode ser considerado um conceito em construção, por meio desse processo, entender a urbanização brasileira. Então, obrigado por sua atenção, espero ter me feito claro, graças por sua atenção e muito obrigado pelo convite, mais uma vez.
Oi, Eliseu, muito bom, hein? Muito bom. Muito obrigado pela aula que você ministrou, ou enfim, realizou agora para nós, sobre o método, sobre os métodos, sobre as técnicas de procedimento de pesquisa, mostrando alguns resultados de alta relevância, na minha opinião, de alta relevância acadêmico-científica e também social. Né? Eu conheço muito bem a trajetória de vocês, então não me surpreendo pela qualidade do trabalho que vocês fazem. Né? Então, muito obrigado mesmo por essa aula. E um aspecto que me chamou a atenção, que me parece, Horácio, que vem muito ao encontro do que nós estamos debatendo nesses eventos, é a possibilidade de, o Eliseu mencionou, da sobreposição de aspectos de diferentes métodos científicos. Puxa vida, porque normalmente nós aprendemos e ensinamos tudo separado, né? Tudo separadinho, tudo em gavetas, digamos assim, metaforicamente. Né? Então, nós entendemos as ciências como disciplinares e os métodos como disciplinares. Eles mostram uma outra tendência, ou seja, a própria geografia pode ser compreendida e é feita, na minha opinião, de forma histórico-geográfica e interdisciplinar, né? E os métodos também, eles têm sobreposições. Isso dá um caldo fantástico para o nosso debate. Né? E outro aspecto também que me chamou a atenção, claro, né, vinculando isso aos objetivos que nós temos nesse evento, né, que você argumenta muito bem, é que nós precisamos de um método, seja para fazer uma pesquisa quantitativa, seja para fazer uma pesquisa qualitativa, seja para trabalhar com a pesquisa quanti-quali, ou, enfim, né, nesse quanti-quali, para fazer essa ciência popular que nós fazemos, da pesquisa, do ensino e da extensão. Nós chamamos de pesquisação participativa. Muitas vezes as pessoas pensam que fazer extensão, fazer de qualquer jeito. Não é assim. Eu preciso, como você diz, ter um método. Nós precisamos estar organizados, precisamos ter objetivos muito bem definidos. Estamos trabalhando com um grupo de pessoas da periferia urbana, bom, precisamos ter objetivos comuns, uma linguagem, né? Uma linguagem seja adequada para trabalhar com essas pessoas, para essas pessoas. Tá? Muito bom, José, muito bom. Viu? Muito obrigado. Tá? Bom, então temos mais ou menos 30 minutos para conversar com o professor Eliseu. Eu gostaria, Eliseu, que você encerrasse a sua apresentação em PowerPoint, sim, para que nós pudéssemos nos ver aqui em uma imagem um pouco maior. Aí, como é que eu faço? Acho que é só clicar ali no xizinho de PowerPoint, eu acho que já fecha. Xizinho aqui, ó. Pronto. Isso, perfeito, obrigado. Muito bem. Então, agora é um espaço para conversação, perguntas, comentários, sugestões, críticas, enfim. Vamos aproveitar a experiência do Eliseu. As pessoas podem escrever, né? Se quiserem, você me passa o chat aí. Estamos gravando, depois as pessoas poderão assistir, comentar. ¿Quer comenzar, Horacio Bozano? Sí, yo quiero felicitarte, Eliseo. Me encantó la conferencia. Creo que el gran valor es cómo aterrizaste, cómo bajaste a la práctica todo, con una gran profundidad y una gran simpleza, porque está profundo y simple. Eso va a ser la conferencia y el PowerPoint va a ser obligatorio para mis alumnos de metodología y técnica de la investigación geográfica, la materia. Y voy a proponer para viralizar en los grupos de metodología
de la investigación geográfica de las universidades argentinas, porque ha sido muy bueno. O sea, es un trabajo que se siente, se nota que tiene muchos años. O sea, son muchos años para llegar a esa síntesis que haces. Así que te felicito y me encantó. Y otra cosa, pensando, Marcos, ahí veo a Cecilia, Julieta, todos los amigos de la red Territorios Posibles, creo que es una excelente oportunidad para que fortalezcamos el espacio metodológico de la red. Porque cuando nacieron las redes de inteligencia territorial, la ENTI, la European Network of Territorial Intelligence en Europa, y Territorios Posibles en América Latina, Europa tenía método Catalyst, que inventó Jean-Jacques Girardot, con Pragma y Anaconda, Observatorio Catalyst. Y en esa época, que fue 2007, 2008, 2009, después 2010 Uberlandia, Minas Gerais, esa época, ahí pusimos mucha energía en métodos, Eliseo, mucha energía. Pero después Marcos se fue quedando eso, o sea, como que quedó solo Territory, solo Slocus, y no vale así, o sea, no, es muy poco. Entonces, yo propongo ahora una ronda, y lo que propongo a todos los amigos de la red es que tengamos como un grupo de metodologías más urbanas y otro de metodologías más rurales. Por ejemplo, tenemos un excelente conferencista de Santiago del Estero, el doctor Raúl Paz, que va a hablar mañana. Él también tiene un conocimiento de metodologías rurales, como tiene Marcos. Entonces, qué bueno que hagamos esos espacios, ¿no? Donde, o sea, que no solo en la universidad te conozcan, Eliseo, en la Universidad Pública Argentina, porque la red Territorios Posibles trabaja con actores en terreno. Y yo pienso que, por ejemplo, si hay hoy alguna mujer de Puente de Fierro, por decir, está buenísimo que ellas lean eso. Son las líderes del barrio popular. Está buenísimo. Entonces, te felicito, porque no son preguntas, son felicitaciones y son propuestas para valorizar y difundir y profundizar, ¿no?, el trabajo. Si hubiera una pregunta es, con lo que conocés de Brasil y con lo que conocés de otros países de América Latina, Colombia, México, Argentina, otros países, por tu conocimiento así empírico, si notás que hay proximidades entre este análisis y esta forma de abordaje de las ciudades brasileñas con las otras ciudades latinoamericanas. Sim. Horácio, eu vi aí, eu visto uma pergunta mais ou menos assim, se há algo similar para os espaços rurais. Penso que as técnicas, né, e a metodologia, elas podem ser, né, mais ou menos como eu coloquei, só que há aspectos no mundo rural que são diferentes do mundo urbano. Então, há, portanto, técnicas que são diferentes em relação, né, à sua aplicabilidade. Por exemplo, um grupo de diálogo num espaço rural com pouca densidade populacional, talvez seja muito difícil, porque o grupo de diálogo ele pressupõe pessoas diferentes, né, de origens diferentes, profissões diferentes, mas que se reúnem para debater. No espaço rural, para fazer, né, esse agrupamento, talvez as pessoas sejam mais familiares, muito mais próximas, com grau de parentesco que inviabiliza esse tipo de técnica. No entanto, as entrevistas, né, os recursos já são muito mais, digamos assim, possíveis de ser aplicadas, né? Então, eu acho que, né, calibrando bem, né, uma ou outra técnica, é possível, sim,
em estudar o mundo rural da mesma maneira, né? O importante, que eu acho, é que a gente estabeleça de antemão as dimensões empíricas que quer estudar, quais os planos analíticos, né, para depois chegar às ferramentas, às herramientas, né, que são, logicamente, ferramentas abstratas, né? São ferramentas do plano né, do pensamento. Tá? Então, como são mundos diferentes, então nós temos diferenças também na aplicabilidade da técnica. Porque, vejam, né, o ócio, o lazer do mundo rural, ele é diferente do lazer urbano. Não é só a densidade populacional, mas as possibilidades de lazer, certo? O consumo, ele é muito mais, né, digamos assim, produtivo na zona rural e muito mais consultivo na zona urbana, certo? Né? Os espaços públicos, eles praticamente não existem na zona rural. Né? Na América Latina, né, o mundo rural é todo apropriado particularmente. Então, os espaços públicos na cidade, eles comparecem, mesmo que muitas vezes eles sejam apropriados particularmente. Então, eu tenho, por exemplo, nos malls, nos shopping centers, espaços privados de uso público. Eu tenho praças, né, nas cidades, né, que são de uso público e muitas vezes são apropriadas particularmente por tribos, né, por formas de comércio informal, etc. Né? Se ainda existe, acredito que sim, né? No Palermo tem, em Buenos Aires, uma feira, né? Uma feira no fim de semana de objetos antigos, muito importante, né? Que é feita em espaço público. Tá? Então, essa diferença entre os dois mundos tem que ser levada em consideração, o mundo rural e o mundo urbano. No entanto, as ferramentas, elas podem ser as mesmas, repito, desde que devidamente utilizadas dentro das suas possibilidades. Bom, aí o Horácio perguntou sobre, né, o mundo latino-americano, que tem de similaridade, de diferença, né? Para, Horácio, estudar os conjuntos residenciais cerrados, fechados, uma comparação muito importante que nós temos feito, até por pesquisadores como Prévost Chapiat, que é uma francesa que estudou aí Buenos Aires, né? Uma comparação muito importante é com Buenos Aires, com a grande Buenos Aires, onde, né, tanto os espaços residenciais são mais antigos, né, por meio dos country clubs, né, quanto as apropriações e as subcentralidades nas cidades da grande Buenos Aires. Então, a comparação entre Buenos Aires e São Paulo, ela está muito próxima. Mesmo que sejam cidades em formações socioespaciais muito diferentes, né, e de tempos diferentes, né? O metrô de Buenos Aires tem mais de 100 anos, o metrô em São Paulo tem 50 anos. Né? Então, são produções da cidade de tempos diferentes, mas que permitem comparações do ponto de vista, né, do uso do espaço, né, da apropriação do espaço, né, como eu falei, né, dos espaços residenciais fechados. Então, não só o uso, né, pelo porto, pela indústria, né, pelas áreas de consumo coletivo, mas também agências privadas, né, que são modelos que vão se repetindo dentro, lógico, das suas características específicas e que vão mostrando, né, uma tendência a esse momento que nós chamamos de neoliberal, né, que eu não estou querendo simplificar, mas estou querendo dar, né, o peso, né, a essa palavra, né, que é o quê? O liberalismo é a ideologia do capitalismo. O neoliberalismo do keynesianismo, né? Mas ele volta a ser a ideologia do capitalismo, não é algo diferente. Só que agora de uma maneira exacerbada com as novas tecnologias, né? Com as novas rupturas que nós vemos na cidade.
de tal forma que, por exemplo, do ponto de vista da estruturação da cidade, eu vou ter a oportunidade de estudar na França agora no primeiro semestre e vou comparar uma cidade brasileira, Ribeirão Preto, com Marsella, onde, né, as duas cidades, mesmo que sejam um porto, uma cidade do interior, uma é resultado do complexo cafeeiro, a outra vem do mundo romano, mas essa estruturação dentro da cidade, esse seccionamento por parte da moradia, né, a fragmentação, né, dos hábitos, do consumo do espaço, do jeito de morar e do jeito de se locomover, estão muito próximas, são muito parecidas. As duas cidades, né, do ponto de vista da forma, né, se equivalem, mas olha como a diferença histórica entre elas é muito grande. Então, a forma da fragmentação hoje no mundo está sendo uma tendência e não uma consequência. É isso. Eu vejo que tem mais perguntas aí, né? Horácio, não sei, eu não consegui ler porque eu estava falando. Então, eu terminei essa intervenção. Há um comentário aqui do professor Conrado, que é professor da Universidade Autônoma Chapingo, Texcoco. ¿Quieres hablar, Conrado? Un gusto saludarlo. Bueno, nosotros trabajamos en un posgrado sobre desarrollo rural y algo, estas tendencias a la fragmentación también las apreciamos en los espacios rurales, donde se crean economías de enclave, de producción agroempresarial, productivista y exclusión de espacios campesinos. Bueno, quizás la particularidad en México es que poco más de la mitad del territorio nacional se distribuyó a colectividades campesinas, y eso sí veo que es una diferencia, y la ocupación de los espacios rurales muy diferente a muchos países de Centro y Sudamérica. Pero algo que veíamos es también estos procesos de fragmentación, o sea, de áreas excluidas, áreas marginadas, que antes tenían mayor vida regional y que ahora son expulsoras también de mano de obra. Entonces, la movilidad hacia el exterior, más que la movilidad dentro del espacio, sino hacia el exterior, y también la movilidad hacia de urbanitas que se instalan en el espacio rural también es interesante, ¿no? Entonces, la nueva funcionalidad que tienen los espacios rurales en relación a las necesidades de los urbanitas, o sea, como espacios de recreación y demás. Y un fenómeno que lamentablemente, y creo que también en Latinoamérica es relevante, es el de la fragmentación por los control territorial del crimen organizado, sobre todo en el espacio rural, que también es bastante preocupante, ¿no? Entonces yo creo que también son variables que no son fáciles de estudiar, pero que sí habría que tomar en cuenta. Para mí también lo felicito por la presentación, creo que nos da muy buenas ideas para estudiar estas dimensiones, análisis espacial de los procesos, tanto en el campo como en la ciudad. Gracias. Gracias, Conrado. No tenemos estudiado los espacios, por ejemplo, de influencia del narcotráfico, pero en las entrevistas de muchas gentes se hay referencia a este proceso que domina ciertos espacios en la ciudad, en el campo. Entonces, esto aparece, no es nuestro objeto de estudio, pero esto aparece también en las ciudades intermedias. Y un poco se da miedo para unos, preocupación para otros, pero es un tema que está presente también en todo en Brasil, en las ciudades que conocimos, ¿okay? Pero no es nuestro objeto de estudio, pero es importante también, estoy de acuerdo con
contigo. Muito bem. Mas algum comentário, alguma pergunta, uma curiosidade, alguma sugerência? Temos aún mais 10 minutos de tempo. ¿Habían escrito, Marcos, otras personas, puede ser? Pero No, hay solamente comentarios. No, bueno. Yo tengo una idea, una propuesta, Marcos. Por ejemplo, con la relación entre el contenido de lo que ha dicho Eliseo con los aportes de Conrado y la gente que conoce del mundo rural. Hoy, por ejemplo, en la conferencia de La Española, surgió un correlato entre algunos resultados de lo que trabaja Eliseo con algunos resultados de los colombianos que expusieron en tu eje, Leonardo Garavito y Germán, y con La Española. Entonces estaba pensando en algo así como, puede ser temas, problemas, objetos de investigación, estudio, intervención, transformación, en ciudades, y todo el andamiaje metodológico. Lo mismo en el mundo rural, y el andamiaje metodológico. Y lo mismo en la relación campo-ciudad en América Latina. Porque si intencionamos así, podemos, por ejemplo, con el grupo de Beatriz Nates en Colombia, con otro grupo en México, con otro grupo en Argentina, podemos pensar en algo así como en un libro de metodologías de espacios urbanos y rurales alternativas de América Latina. O sea, como que temas y metodologías alternativas en América Latina. Entonces, que no es para resolver hoy, pero por ejemplo, si nosotros seguimos haciendo estos eventos, nosotros podemos pensar en otras autoridades en el tema, como lo son Eliseo, en Colombia, en otro lado, e ir pensando en, algo así como temas y métodos en problemas urbanos y rurales o para transformaciones urbanas y rurales. Porque son alternativos, en definitiva. O sea, el aporte del liceo es alternativo. O sea, y hay mucha bibliografía de lo dominante. Entonces, me parece que tenemos que estar atentos a, por ejemplo, el liceo, con el conocimiento que tiene, seguro que él conoce otros expertos en temas de América Latina, como él, de Colombia o de México o de Argentina, y podemos ir como intencionando eso, ¿no? Como unir los temas con los métodos, porque hoy justamente lo que pasó, había actores de Puente de Fierro. Bueno, ¿cómo aterrizamos? ¿Cómo llegamos? O sea, entonces está bueno eso, porque ¿por qué no unos líderes populares no pueden conocer las técnicas que mencionó Eliseo? ¿Por qué no? Al contrario, está bueno eso. Entonces, eso quizás debamos hacer como un grupo de personas con más intenciones así, de temáticas y metodológicas, urbanas, rurales, relación campo-ciudad, ¿sí? Sim, Horácio, esta metodologia que eu apresentei já está sendo objeto de um livro que o grupo vai publicar no começo do ano que vem, e o livro será digital. Depois nós teremos oportunidades de desenvolver para vocês, tá? Enviar para todos, né? Para o Conrado, que também tem a preocupação sobre a interação campo-cidade, né? Temos também já uma produção, não fui eu que fiz, mas colegas que já fizeram um livro sobre essa relação campo-cidade. Mas a preocupação, ela é excelente, tá? Porque mostra, inclusive, que por mais que a gente tente abranger, né, um universo maior de pesquisa, a gente não consegue fazer a totalidade, né? A gente tem os recortes específicos sobre os quais a gente se debruça para tentar explicar essa realidade. Essa rede, Eliseu, né, que o Horácio coordena na América Latina, eu
tento coordenar no Brasil, assim, nós trabalhamos com a pesquisa, extensão, cooperação, enfim, mas, assim, respeitando as singularidades, claro, de cada grupo de pesquisa, de cada país. Então, tem um pouco de tudo aí, né? Agora, talvez, Horácio, depois desse evento, nós possamos, digamos, reorganizar um pouco os principais temas de pesquisa da rede, porque são 80 universidades, é muita gente, né? Tá muito disperso ainda, né? Então, talvez pensar, de fato, em alguns temas principais, Horácio, né? Alguns ejes principais, né? Campo, cidade, Estoy de acuerdo, rural, sim. Sim. E temos o Eliseu para dialogar, e outras, né? Respeitando, claro, as singularidades, mas tendo algumas linguagens comuns, né? Como o Eliseu comentou agora. Temos que ter alguns objetivos comuns, não tem jeito, do contrário, nós continuaremos, de repente, produzindo conhecimento e muito mais restrito a bibliotecas, ou, enfim, alguma revista aí muito bem ranqueada, mas que a população em geral acaba não tendo acesso, né? Então, esse trabalho, essa pesquisa social, digamos assim, né, que nós já fazemos, ela pode sim ser potencializada, né, qualificada e potencializada para a nossa gente aqui da América Latina. Agora, Marcos, essa pandemia trouxe uma lição muito boa. O uso da tecnologia faz com que nós estejamos conversando agora à distância entre pessoas de diferentes países, certo? E isso vai propiciar também agora a divulgação do conhecimento por meio dos e-books, os livros, né, virtuais, o que vai facilitar o acesso ao conhecimento. Então, agora, por exemplo, eu sou um defensor, eu sempre fui, né, do livro digital. Né? Por quê? Ele circula mais. Ele circula no espaço, né, cibernético, ele não circula apenas em papel, né? Quer dizer, se eu quiser mandar um livro para você por papel, ele vai demorar uma semana para chegar. Um livro, né, em PDF ou um e-book chega em tempo real, né? E chega no mundo inteiro, não chega só naquele lugar onde o papel chega. Né? Então, nós temos que aproveitar, né, esse momento do meio técnico, científico e informacional mesmo. Claro. Sem dúvidas. E isso, assim, algumas atividades dificilmente serão justificadas para fazer presencialmente. Banca, por exemplo, para eu sair de Francisco Beltrão, que não tem aeroporto, é um dia de viagem para ir para qualquer lugar do Brasil. Um dia para ir, outro dia para voltar, e um dia de trabalho. Então, vamos fazer algumas bancas, pelo menos, virtualmente. Então, acho que, de fato, né, temos que aproveitar, sim, claro. Com certeza. Marcos, Eliseo, yo quiero presentarles a Ana, Triana y a Gabriel Alvarado, que son de los barrios populares de Bariloche, acaban de llegar. Wow, con mucho Estamos hablando gusto. de las ciudades de América Latina. Hola, ¿qué buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal? Aquí ya llegando a La Plata, muy contentos de poder participar en este triple evento, con muchas expectativas, las temáticas nos parecen increíbles y bueno, vamos a buscar precisamente todas esas posibilidades territoriales para avanzar en comunidad, todos juntos. Claro, con mucho gusto. Y nos gustará mucho conocer Bariloche. Yo no conozco Bariloche, su invierno, beber un vino argentino. También. La vida si no vas, es no volvés solamente, más, ¿eh? la vida no es solamente trabajo. Con mucho gusto. Igualmente, mucho gusto. Não é, Rosana? Eliseu? Visitar Bariloche. Tenemos que hacer un evento en Bariloche. Claro. Presencialmente. Presencialmente. Quantiquar. Presencial. Algunos dicen Brasiloche. Brasiloche, discutir metodologias quanti-quali e participativas, e a revolução social da América Latina, a partir desde Bariloche.
Bate. Bate. Muito bem, muito bem. Deixa eu verificar aqui se tem mais alguma pergunta no chat. Não. Então, acho que vamos encerrar, né, Horácio? Porque claro. 13h30, né, está no horário. 4 horas tem os GTs, tem os grupos de trabalho. E, enfim, Eliseu, muito obrigado. Foi uma honra, né, para nós ouvi-lo. E essa sessão está gravada, então as pessoas certamente acessarão. Nós vamos divulgar isso na rede. É uma rede, de fato, grande, né? E, aos poucos, nós vamos superando algumas dificuldades, vamos nos conhecendo cada vez mais e trabalhando em conjunto, aprendendo juntos. Temos muito a fazer ainda por e com, né, a nossa gente aqui, o nosso povo latino-americano. Então, muito obrigado a todos também que fizeram parte dessa sessão, tá? E, bom, é isso. Seguimos até sábado nesse evento, hein? Até sábado. Muitas graças a todos. Hasta la vista. Hasta la vista. Tchau, tchau. Hasta